só para funcionar o nosso papo, entendeu? Perfeito. Então, a ideia é a gente trocar ideia sobre insulina e nesse tipo de vibe aqui, ó. O que é, implicações para o dentista e para a ROF, diabetes, exame de sangue, periodontite, diabetes e o futuro. Que Maravilha. seria a gente fazer isso da maneira mais profícua. Top. Então, quando eu fiz isso aí, eu faço faço essa ideia de maneira que a gente possa ter o que conversar, assim, mas ter uma possibilidade melhor de conversar, né? Show. Entendeu? Show. Eu tô fora do Rio, estou em outro lugar do Brasil, então eu estou com essa dificuldade de manter o nosso esquema aqui, mas eu estou bem. Não, tá tudo certo, tá E aí, ótimo. você começa. Tá, não, tá ótimo. Bom, a gente já tava introduzindo mais ou menos aqui, né? E deixa eu só falar com o pessoal do YouTube. Pessoal do YouTube, o link para vocês entrarem na sala de aula que a gente está agora vai ficar aí embaixo nos comentários, tá? E o pessoal do Facebook também. Ó, estão falando aqui, Marcelo Braga, parabéns, Ju, grande Joel. Biânica tá falando com a gente. Bia, vem pro Zoom. Carlinha já chegou no Zoom. Braga vem pro Zoom também. Vou colocar o link aí também no Facebook, tá? Vou pedir para o meu suporte já colocar logo tudo para vocês poderem vir com a gente, que eu vou dar tchau pro Facebook e pro YouTube, que a gente já vai começar agora a falar direto no Zoom, tá? Então, gente, vem com a gente aqui, ó. Pessoal do Face, tchau. Até daqui a pouco. Vejo vocês no Zoom. Pessoal do YouTube, tchau. Vejo vocês no Zoom também. Perfeito. Perfeito? Então, aí Perfeito. eu gosto muito de. Eu falo bastante de insulina quando eu vou fazer referência à apneia do sono e acúmulo de gordura, né? Acúmulo de gordura submentual, principalmente. Uma das características predisponentes mesmo da apneia do sono, não 100% dos casos, tá, gente? Mas muito predisponente é o acúmulo de gordura submentual e você reconhece isso também pela gordura abdominal. Então, se o paciente tiver uma circunferência abdominal ele é acima do normal, você já pode ter uma desconfiança certa de que é a gordura submental, quer dizer, que o papo dele, né, o submental dele é realmente de gordura e não necessariamente de flacidez. Pode ser que seja os dois, né? Pode ser até que seja só flacidez. Mas é mais comum, quando a gente tem sobrepeso, né? Você ter realmente um acúmulo de gordura submentual. E a gente verifica muito também a questão da relação da insulina com esse acúmulo de gordura e também a questão dos receptores diante de determinados locais do corpo. Né? A gente sabe que as mulheres tendem a acumular em algumas regiões e os homens tendem a acumular em outras regiões. Isso também depende de hormônio. A região onde você vai desenvolver maior distribuição de receptores, né, para a insulina. Então, é um assunto bem amplo, né? O professor Joel, top, como sempre, ainda fez uma organizaçãozinha para que a gente conseguisse falar de uma forma mais sucinta, né? Que tivesse início, meio e fim, para que vocês entendessem a importância da gente estudar não só a fisiologia, como também cada elemento, cada sinalizador, cada hormônio, para a gente poder também ter um conhecimento mais profundo, né? É aquilo, a gente preconiza a ROF, uma ROF séria, uma ROF responsável, uma ROF que dê sustentabilidade, melhorando a saúde do paciente. Não adianta você querer só injetar ácido hialurônico, botar fio, fazer toxina num paciente que está completamente desregulado por dentro. Você vai ter resultados ruins, né? Ou pelo menos resultado aquém do que você esperava. E o pior, o paciente vai achar que aquilo não é para ele, ou que aquilo não funciona. Né? Vai falar que o material é ruim ou que o profissional é ruim, quando na verdade o organismo dele é que está em desequilíbrio, certo? Bom, introduzir. Pô, agora é com você. Com relação à papada, nós temos três variáveis muito interessantes, Ju. Você citou a primeira variável, que seria a flacidez, é um excesso a pele mesmo dissociada do músculo, é um excesso de pele, isso é muito legal, você ter citado isso. Você citou a questão da insulina
com relação à gordura centrífuga, desenho da gordura centrífuga. E outro ponto interessante, Juju, é o ióide fora do lugar. Quando eu tenho ióide abaixo do que 5 milímetros, 5 milímetros a 10 milímetros, né? Mais ou menos 1 centímetro. Abaixo do meu bordo da mandíbula, quando ele está muito abaixo, isso é um dos pontos também que podem gerar papada e podem dar diagnóstico diferencial errado com relação à aplicabilidade de determinadas substâncias que eliminam essa papada, que diminuiriam essa gordura. Então, a sua colocação inicial está perfeita. A insulina é um elemento, um hormônio muito interessante. Eu fiz aqui o nosso resuminho, e vou começar aqui com o resuminho. A gente falou. Então, insulina. O que seria a insulina, então? Depois, implicações para o dentista na ROF, diabetes, exames de sangue, periodontite, diabetes e o futuro. A insulina, eu começo com essa imagenzinha muito legal, que eu gosto muito, Júlio. Dá para ver bem, não? Dá. Dá para ver bem? É o cara indo embora da faculdade, tipo, adeus, não quero mais papo com ninguém. Tipo, ele foi embora e não voltou a estudar, ou seja, abandonou os estudos, pensando que por ter o canudo debaixo do braço, ele é mais ele. Então, esse é um ponto importante. E veja, nós estamos começando o nosso trabalho com relação a vários hormônios e muitas vezes a modulação hormonal não passa pela aplicação do hormônio. Muitas vezes a modulação hormonal passa por você, por exemplo, uma insulina, você prescrever para o seu paciente zinco, ele está com deficiência de zinco na cara, ele tem um branquinho na unha, né? A leucotígena, ele tem isso. Ele tem uma hipoplasia de esmalte e fatalmente, essa deficiência de zinco não vai permitir com que ele absorva, com que a insulina trabalhe e não dá certo. Então, com isso, ele pode desenvolver um início de diabetes, um diabetes tipo 2, um diabetes de tipo especial, pela falta do zinco. Então, observe, modulação hormonal não é só dar hormônio, que é uma coisa que o conselho precisa entender também, né? Que não é porque eu saí da faculdade que parei ali, né? A gente tem que continuar estudando e estudando muito. Sempre. Né? Então, a insulina, Juju, nasce na ilha. Que ilha seria essa? Que nasce na ilha... Langerhans. Isso, é o insulano, né? E a insulina, como nasceu na ilha, na ilhota de Langerhans, ela se chama insulina. Ela é liberada para o sangue na presença, na dependência do zinco, que é muito importante nesse sentido. E ela ela habilita a glicose para dentro da célula. Não é toda célula que necessita de insulina. Células, por exemplo, como o neurônio, como as células da glia, e como as células vermelhas do sangue, né, os eritrócitos, não precisam de insulina para que a glicose entre. Porque se precisasse também, né? Se precisar, nós seríamos, em qualquer problema que nós tivéssemos, de a pessoa ficaria burra. Entrou aí outra pessoa aí falando com o áudio aberto. Já tirei. Tirou? Tá. Então, a insulina, então, habilita, através de receptores GLU, 1, 2, 3 e 4, principalmente GLU4, ela habilita a glicose para dentro da célula. Então, células musculares, outros tipos de células que necessitam da insulina, é imprescindível que esses receptores estejam bem, trabalhando direito, com a sua porção de zinco e de cobre, por exemplo, muito bem, para que eles possam ter uma resposta positiva. Porque, senão, a insulina não vai habilitar a glicose, o cara vai ter uma hiperglicemia, justamente porque ele desenvolveu uma resistência à insulina, uma resistência periférica à insulina. E essa resistência periférica muitas vezes é demonstrada, como você falou, através da obesidade abdominal, através da papada, né? Muitos desses fenômenos ocorrem pela presença, pela questão da não utilização da insulina, pela resistência celular periférica à insulina. Né? Dia 14 de novembro,
Isso não quer dizer, rapidinho, isso não quer dizer que a pessoa não esteja produzindo, né? Não, perfeitamente. Ela pode estar produzindo a insulina, porém pode estar rolando uma resistência, uma resistência à insulina periférica devido à dificuldade no receptor, tá? O receptor está com dificuldades, o receptor não tem o desenho celular necessário, então a pessoa desenvolve resistência à insulina, e também, por quê? Devido defeito no design da própria insulina. Né? A insulina pode ter sido fabricada com defeito. Aí, Com nesse isso, ela caso, não... teria um problema na metilação, né? Na demetilação, metilação seria genético, já na transcrição lá E metilação é um fenômeno que ocorre normalmente intracelular, no sentido de que haja a feitura, né? O acabamento da proteína a ser feita, né? Da proteína a ser produzida, e muitas vezes nesse defeito a insulina ela vem com defeito, ela não vem perfeita. O dia 14 de novembro, foi há poucos dias atrás, que dia é hoje? Dia 17, é isso? 18. Dia 18. É quase o dia do diabetes, você sabia disso? Eu não Como hoje sei. é aniversário do Juju, ou seja, temos duas datas festivas, dados fatos históricos, né, o nascimento de Juliana Barão, e o dia do diabetes. Por quê? O Benting e o diretor do laboratório, Vou aumentar aqui. John McLeod, eles receberam o prêmio Nobel porque em 23 eles sintetizaram a insulina, 25 mil pessoas foram tratadas com insulina. Então, o diabetes era um problema sério, principalmente diabetes tipo 1. Esse diabetes tipo 1 que a gente vai ver, ele matava, né, como mata até hoje, e não se tinha esse acesso à insulina. Então, no dia 14 foi o nascimento desse cara do Benting, que foi o prêmio Nobel de Medicina nesse ano de 23. Né? Então, por isso que a gente tem o dia da insulina, assim como tem o aniversário da Juju. E por que é importante a insulina para o dentista e para a ROF? Primeiro, você está fazendo uma harmonização, é importantíssimo que você tenha uma resposta gengival boa. Por quê? Normalmente, o diabético não compensado, ele começa a desenvolver doenças gengivais graves, periodontites graves. E nessa periodontite grave, ao desenvolver periodontite, você tem já um comprometimento em nível estético na cara. Você imagina os incisivos premolares e caninos com a gengiva mal desenhada com perdas ósseas. Então, é importante o conhecimento disso, porque a doença periodontal depende da questão insulínica diretamente, também da questão do diabetes tipo 2. Problemas oculares e perda de visão, como você mesmo falou, o que a gente quer é o paciente o máximo possível que esteja harmonizado, né? E isso leva também a problemas nos pés, como pé diabético, dormência, úlceras. Dá para ler direitinho? Dá. Eu ampliei agora aqui. Neuropatia diabética. Neuropatia diabética é muito comum. As pessoas começam a perder a sensibilidade nas extremidades, né? E acidente vascular encefálico, além da doença renal, normalmente o diabetes não compensado, ele é um renal crônico, né? É um renal crônico e muitas vezes grave. E isso, só esse conhecimento já faz com que a gente possa, de alguma forma, por sermos profissionais de saúde, podermos ajudar nesse sentido nossos pacientes. A gente não pode dizer que nós fazemos parte de uma equipe de saúde. Então, se você está plotando uma deficiência de zinco, por exemplo, no paciente, e muitas vezes não foi plotado pelo médico, acontece diuturnamente, a gente começa a fazer parte da equipe de saúde de uma maneira mais eficiente. Né? Não fica só olhando para ver se o dente é A2, A3, A4, A2,5, a sei lá o quê. Não, e até o prognóstico, por exemplo, de uma doença periodontal, né? Então, assim, você vai lá, aí é aquela velha história do estar enxugando gelo, porque, na verdade, a causa está muito mais profunda do que simplesmente o acúmulo de tártaro, né? Não necessariamente também é por má higiene.
Quantos pacientes vocês já não viram, né? Vocês não tiveram, não passaram por vocês, que o paciente usa fio dental, escova os dentes direitinho, está sempre higienizando e está sempre sangrando, sempre. Por quê? Porque é uma causa muito mais profunda, não quer dizer necessariamente que seja uma má higiene, entendeu? E acho que é essa a grande questão da periodontia Sem também. dúvida. Tem que saber fisiologia. Por isso que a Sem periodontia é dúvida. uma das áreas que mais estuda fisiologia, né? Porque tem que saber as causas reais do que promove, né, essa desregulação na nossa microbiota e na vascularização gengival, na Sem perda dúvida. do suporte. Sem dúvida. A perda de suporte periodontal no diabético é comprovadamente um diabético não compensado, né? Porque a pessoa pode ter diabetes e pode ser um cara compensado, pode ter a compensação do diabetes dele normal, pode ter uma vida normal, entendeu? Só que a perda periodontal no paciente diabético não compensado, ela é muito mais agressiva, ela é muito mais destrutiva. Né? A destruição periodontal nesse paciente normalmente é uma destruição mais pesada, e não só isso. O tipão da periodontite com uma periodontite onde você tem um tecido gengival mole, muitas vezes que sobra, né? Não é uma periodontite onde a gengiva se mantenha no seu lugar. Muitas vezes, eu estou só tendo um exemplo aqui para vocês de como é que isso funciona. Né? Com relação à utilização da insulina, nós temos aqui os tipos de diabetes, que eu acho que seria importante, Júlio, porque às vezes a gente fala, as pessoas não têm noção dos tipos de diabetes. Então, o que a gente tem? A gente tem o tipo 1, onde o sistema imunológico ataca e destrói as células do pâncreas, que produz insulina. Esse é o diabetes normalmente de garoto, de criança, né, e adolescente, mas pode dar em qualquer época. Hoje em dia, pode dar em qualquer época, o cara pode virar tipo 1 a qualquer momento, né, desde que ele comece a fazer, não reconhecer as proteínas self dele, ele reconhece as proteínas self como não self, então ele começa a produzir anticorpos contra ele mesmo, muitas vezes contra a idiota de Langerhans. O tipo 2, que é um defeito ao nível da molécula da insulina ou no receptor, como a gente já discutiu aqui, normalmente em adultos jovens ou pessoas mais à frente, que apresentam obesidade, apresentam por várias vezes a questão de síndrome metabólica, né? O diabetes gestacional, que ocorre com mulheres durante a gravidez, normalmente os filhos das mulheres nascem com bastante peso, né? Os nenéns nascem bem mais pesados. E essas mulheres podem desenvolver o tipo 2, né? Gestacional pode virar tipo 2 tranquilamente. O monogênico, que é raríssimo, que é uma doença hereditária relacionada à fibrose cística, e o tipo 3, que está se tornando mais comum entre os velhos, que seria o mal de Alzheimer. Né? Alzheimer seria o diabetes Considerado tipo 3. A gente já conversou sobre isso algumas vezes, mas eu botei esse quadrinho para as pessoas se situarem e terem noção de que muitas vezes o dentista está tratando pacientes especiais, está tratando um paciente com Alzheimer e tem que saber que o cara é diabético, né? É considerado um diabético do tipo 3. E o último, assim, dos mais comuns seria o diabetes insípido, onde eu tenho uma questão muito interessante, que é a questão do ADH, do hormônio antidiurético, onde a pessoa não produz pouco hormônio, ou os receptores do rim não estão funcionando. Então, por isso, esse hormônio antidiurético, ele faz com que a pessoa urine demais. No diabetes mellitus, ela urina mais, então, só que a urina tem gosto de mel, por isso é mellitus. Né? E no Da diabetes... formiga. Oi? Da formiga. Junta formiga. Junta a formiga no vaso, né? Quem vê formiga juntar no vaso é porque provavelmente está liberando glicose pela urina, e por isso a formiga vem no vaso. O diabetes insípidos, a urina ela é gosto de água.
ela não tem nenhum gosto salgado, porque a pessoa urina tanto, mas urina tanto, que ela não tem o gosto salgado. E com isso, ela passa a ter uma urina sem gosto. E esse diabetes insípido eu tenho verificado muito, e muito entre as dentistas, principalmente, aquelas que, como a gente já conversou, tomam água demais, vivem com as garrafinhas d'água e urinam demais. A pessoa urina 7, 8 vezes no dia, urina 2 vezes à noite, isso aí não é normal. E as meninas pensam que isso é normal, eu acordo de noite para urinar. Primeiro que eu bebo muita água. É porque eu bebo muita água. Porque eu bebo muita água, desculpa, né? E as redes de televisão no Brasil dizem, beba água, não só conta não. Mas beba água de uma maneira que você também entenda que a água tem que ficar em você. Porque se a água não fica em você, o que acontece? O que acontece com as meninas que têm diabetes insípido? Normalmente, a primeira coisa, a pele é seca. A pele é seca porque não sustenta água. A água passa por elas. A água não fica grudada na fáscia juntamente com a ácido hialurônico. A fáscia seria um conjunto que envolve os músculos ou grupos de músculos e órgãos também. Então, o problema fáscia hoje é muito discutido, é bastante discutido, e o conhecimento hoje de mínimo de fáscia é muito importante para o profissional. Então, alguns chamam até odontologia facial, né, de você observar o desenho das fáscias, porque essas fáscias, elas ao mesmo tempo que elas atuam como na tendinicidade, né, do ser, ou seja, se eu estou aqui em pé, não é só por causa de músculo e osso, existe uma face que mantém a integridade tensional, a tendinicidade, e além disso, essa face ela guarda água. E essa água, juntamente com o ácido hialurônico, olha aí o ácido hialurônico aparecendo, olha aí a roca aparecendo. Se você não tem água suficiente, ou se a sua água não passa por você, e a água que fica em você é uma água velha, porque você urina 8 vezes por dia, você realmente vai ter problemas de ácido hialurônico, sua pele vai ser uma pele, realmente uma pele bem seca, uma pele que eu vejo às vezes de 25 anos com a pele pior que a minha, aos 55. Com dermatocalasia. Pode falar, João. Dermatocalasia. Com dermatocalasia. E isso seria dissociação entre o músculo e a derme, né? principalmente na face, onde as ligações músculo e derme se dão através do SMS, dos mais, né? que seria uma face aponeurótica, né? superficial, né? os mais é uma face aponeurótica superficial, que ligaria a derme ao músculo via ponte de colágeno. Se eu não consigo essas pontes de colágeno, se a minha fáscia como um todo, ela carece de água, eu não consigo ter água na fáscia. Porque essa água é trocada, ela nem passa pela fáscia, ela é simplesmente trocada no rim por uma deficiência na questão do ADH, que é o hormônio antidiurético, ou vasopressina, também é outro nome, eu simplesmente tenho um problema de pele que vai estar insolúvel e muitas vezes não adianta colocar 500 kg de ácido hialurônico, não adianta fazer ácido hialurônico não reticulado. Skin booster, não reticulado. Porque a doença é de base. Se eu não entendo... falar. Sim, pode falar, Juju. Não, era isso mesmo que eu ia falar. Porque aí, quando o paciente chega, você vê que a pele está ressecada, você fala assim, vamos hidratar com o skin booster. Só que aí é isso que a gente está preconizando. Não faz sentido a gente ser um profissional que só enxerga o que está por fora, quando, na verdade, a gente tem base para enxergar o que está por dentro. Porque isso vai dar resultados mais duradouros, resultados mais rápidos e resultados melhores. Então, por exemplo, chega um paciente com a pele ultra ressecada, e aí na anamnese ele fala que ele tem ou uma síndrome metabólica, ou que ele é diabético, diabéticos é ótimo, porque tem diabetes. Uhum. Enfim, e nisso se você não entender o que isso significa para a pele, você vai estar enxugando gelo.
E quando você trata primeiro a base, né, que é essa questão, para depois sim, aí você vai dar um booster de hidratação no seu paciente, tudo vai ter uma outra perspectiva, né? Sem dúvida nenhuma. Inclusive, algumas das minhas pacientes que apareceram, isso é mais princípio. O André está perguntando se esse sinal é para todos os diabéticos. Não, isso é mais princípio. Apesar do diabético urinar muito, o insípido, simplesmente, a água não para. Né? A água não para no organismo. Ela sai direto pela urina e não há troca da água presa na face. Tá? Então, muitas vezes, diabéticos insípidos são detectados assim, e a pessoa diz assim, várias pacientes minhas, inclusive dentistas, dizendo assim, mas eu fiz meu exame de sangue e não deu nada. Pois é. Eu fico olhando, tá, ok. Você acha que diabetes só tem tipo 1 e 2, tá nessa ainda. Ou seja, muitas vezes nem o médico dela sabe disso. Isso não é obrigado a saber, o médico não é obrigado a saber tudo. Mas muitas vezes a confiança cega, excessiva, faz com que a gente erre também. Né? Você confia demais em determinado profissional, excessivamente, cegamente. Mas o meu médico falou que eu não tenho nada. Tá bom, então. Ok. Você só está urinando demais e está acordando à noite para urinar. Aí você pega 2 gotas de um neuromodulador com procaína, coloca nos incisivos inferiores e superiores, que tem ligação direta com os receptores de ADH no rim, e zero problema. A pessoa diz assim, cara, eu não acordo mais para urinar. Aí você fala, não estou mais bebendo 8 litros d'água por dia, eu bebo só o que eu preciso. Tá bom, tchau, próximo. Pô, minha pele melhorou. É impressionante. Então, é importante também que o profissional esteja embasado, porque a crença cega existe, né? Nós acreditamos cegamente. Tem um grande autor, Julio Payan de la Roche. Julio Payan de la Roche. Payan com Y. Você vai ler isso no seu mestrado. Primeiro livro vai ler no mestrado. Vou te dizer que eu já tentei esse livro. Eu comentei com você, né? Uhum. Cara, que livro tenso esse livro do Payan. É muito tenso, porque é uma entrevista, né? Então, uma entrevista que faz. E ele arrebenta em todos os níveis, de fisiológico, passando pela questão da própria Hoff, ele fala também em estética, não passando, mas fala muito de fisiologia. E ele diz assim, e de filosofia. Então, ele diz assim. Eu estava mais na parte filosófica, por isso que eu achei bem tenso. Eu falei, nossa, é muito filosófico. É interessante que ele fala assim, nós hoje somos obrigados, um paciente quando chega a você, ele é sujeito a 3 senhores. Fala assim mesmo. O primeiro, a igreja. O que o padre, o pastor, o pai de santo, sei lá quem, o rabino, o, sei lá, xamã falar é lei. Segundo, ele é sujeito ao governo, ao Estado, o grande Leviatã, segundo Thomas de Hobbes. Então, o cara é sujeito ao Estado. O cara é obrigado a pagar um IPVA, um imposto absurdo, se você já comprou o seu carro, que é o meio de consumo, é como se você comprasse o seu liquidificador e ficasse pagando imposto por ele todo mês durante 15 anos. Então, você é obrigado a se sujeitar ao Estado. Então, ele fala, são 3 senhores. O primeiro é a igreja, ou a religião, o segundo é o Estado, e o terceiro é a medicina. O médico é o único ser no mundo que diz assim, você tem 3 meses de vida. Disseram isso para o meu pai em 1974. Disseram assim, Tenente Joel, você vai para a reserva pela Marinha do Brasil e com posto de capitão, porque você tem 3 meses de vida. O velho viveu 30 anos. Quando deu 3 meses que ele não morreu, ele falou, não morri não. Então, vou estudar outra coisa, vou estudar odontologia, vou fazer qualquer coisa da minha vida. Ele ainda viu o neto, ainda me viu defendendo a minha dissertação de mestrado, saindo major, ou seja, 30 anos depois o cara ainda estava vivo. Como é que pode? Foi ele que iria morrer em 3 meses. Ou seja, a Payan fala desses 3 senhores
E o paciente chega extremamente arraigado nos 3 segundos. E eu trato de médicos também. Eu tenho vários pacientes médicos que tratam terapia neural comigo. E eles vêm arraigados do senhorio, que muitas vezes não foi nem eles que leram, foi o outro que falou, o colega que falou. Tudo certo, eu entendo. Eu entendo a colocação de Paiá, que é maravilhosa, e entendo também as possibilidades que nós temos com relação ao diabetes. Veja aqui, Juju, tem outro tipo de diabetes também, que é especial, que é diferente, que são os outros tipos, que seriam defeito genético em relação à insulina, da célula aberta, endocrinopatias, ou seja, o cara tem uma endocrinopatia sinistra, induzido por drogas, a droga pode levar à destruição da ilhota, infecções ou doenças do pâncreas exócrino, como por exemplo, nós temos uma pancreatite. O cara, por uma questão de acúmulo de cálculo na vesícula biliar, ele pode levar uma pancreatite e dessa pancreatite ele não produzir mais insulina, ou ter dificuldade na produção de insulina. Então, esses são os tipos de diabetes que existem, né? Que são muitas, né? São muitas, pode ser que eles inventem outras, mas essas são as que nós temos no momento. E é importante que o dentista que vá trabalhar com a questão hormonal, que tenha pelo menos uma noção do que acontece nesse nível. Ok? Perfeito, Juju? Estamos indo bem? Perfeito. Estou respondendo aqui o pessoal que está perguntando o que você falou para melhorar, e eu falei que foi a aplicação de procaína na tábua vestibular e palatina, ou lingual também, dos incisivos inferiores e superiores. E o livro, e estou perguntando do livro do Payan, é o Desobediência Vital, né? Desobediência Vital. Eu vou aproveitar também, se você quiser saber mais, esse é o meu livro, Terapia Neurodontológica. Gente, o livro do Joel, gente, ele é direcionado para os cirurgiões dentistas, não só na terapia neural, né, mas também mostra muito a questão da terapia neural odontológica, principalmente. E com uma outra visão também, nem é uma visão muito ortodoxa da própria terapia neural, já é heterodoxa, que tem efeitos incríveis. Se você não tiver, né, para quem ainda não tem muito approach, né, com a terapia neural, a aplicação nos dentes funciona muito bem para praticamente tudo que você precisa utilizar, melhorar no seu paciente em qualquer tratamento, seja odontológico, seja na ROF. A aplicação nos dentes te deixa um pouco mais à vontade por ser um ambiente familiar e por ser uma injeção de também uma substância que não é tão familiar para você, mas que no grupo, né, ele é uma espécie de anestésico, e você vai começar a ver efeitos bem interessantes diante na aplicação da procaína nos dentes. E o livro do Joel, ele mescla não só conceitos da própria terapia neural ortodoxa, da terapia neural heterodoxa e da psiconeurodontologia, que é basicamente isso, da somatotopia dental, né? Não falei grego para ninguém não, né? Espero, qualquer coisa, se vocês quiserem, eu escrevo. Mas é basicamente isso, é um livro incrível que só está recebendo elogios, gente. Eu tive um abençoado com relação a esse livro, que esse livro junta várias vertentes, combinando com a questão do dente, né? Porque na terapia neural médica você não usa muito dente, o médico nem sabe muito acerca de dente. E ele chama, inclusive, a terapia neural médica, odontológica, o médico chama de odontologia neurofocal. Odontologia neurofocal, a parte neural eu até entendo, mas focal sempre põe o dente como o vilão da história, sempre tem um foco. Na realidade, se você observar, nós citamos aqui a ajuda da autoequalização de uma paciente com diabetes insípido, onde o dente não tem cárie. Você vai aplicar na parte vestibular lingual da mucosa alveolar, justamente porque o dente tem ligação com esses receptores independente. E também independente de você crer ou não. Se você vai acreditar também, tanto faz. Funciona. Funciona.
Aí é só dente. Então, você faz o seguinte, entra no seu consultório, vai fazendo prótese o tempo todo, eu acho maravilhoso, vai fazendo dentística e continua. Se você quer aprender mais um pouco, quer sair um pouquinho disso, quer aprender na ROF, por exemplo, como diminuir ou zerar a questão inflamatória também, Ju, eu estou falando muito disso em toda a conversa que eu Eu sei. diante de inflamação na ROF, também é terapia neural. Pô, só isso aí já te dá um conforto fantástico. Você já começa a ter uma resposta positiva em nível inflamatório. Você pode aplicar um fio, você pode aplicar, fazer MD Code, etc., fazer um lábio, e sabe que não vai ter aquela resposta destrutiva, porque você vai estar trabalhando com um pensamento da terapia neural. Ok? A terapia neural se baseia semelhantemente, vamos botar assim, a semelhança entre a terapia neural e o ozônio, que as pessoas têm mais familiaridade, na hormose. O que é hormose? Hormose é quando você dá um estímulo suave, um estímulo débil, e a resposta do sistema nervoso autonômico é curativa. Ele dá uma resposta absurdamente curativa. Hormose. Hormose é trabalhar com estímulos com irritante débil. Você irrita levemente o sistema nervoso autonômico e ele te dá uma resposta maravilhosa. Então, essa é a ideia com relação à terapia neural. Algumas pessoas já estão dando contato. No Brasil, esse livro está ajudando a levar ele em frente, que a gente tem muito que aprender. Na Espanha, você já está fazendo até um mestrado em terapia neural. No Canadá também existe um mestrado. E em breve a gente vai estar lançando a especialização em terapia neural, tá? Especialização pelo MEC, tá bom? Pelo Ô, CFF. Joe, eu preciso fazer essa sua especialização aí, mas vai ter que ser online. Dá um jeito aí, por favor. A gente vai correr atrás disso aí. Vamos ver se a gente corre atrás. Tá bom? Ó, então, fatores de risco para diabetes. Pacientes obesos, obesidade abdominal, como você falou. Esses pacientes normalmente vão desenvolver uma papada e vão desenvolver também um acúmulo de gordura, gordura branca, né? Em torno da face, fazendo com que muitas vezes eles queiram fazer bichectomias. Mas, para bichectomias, esses pacientes, na maior parte das vezes, são contraindicados, porque não é o design ideal para bichectomia. Né? Parentes de primeiro grau diabéticos, história de diabetes gestacional, eu tenho história de diabetes, eu tenho. Olha eu, obesidade abdominal, sedentarismo, não, ainda sedentarismo, vamos botar meio sedentário. Minha mãe era diabética, história de diabetes gestacional, minha mãe teve diabetes gestacional, eu tive uma glicemia fetal, ou seja, eu nasci com mais de 4 quilos. Minha mãe teve aborto de repetição, hipertensão arterial ela tinha, e os resultados indicam o aumento de glicerídeo e diminuição da HDL. Pelo menos esse eu estou fora, né? A HDL é sempre legal. O High Density Lipoprotein, né? que é um dos medidores, não é o melhor medidor, né? Com relação ao risco para infarto agudo do miocárdio, para doença coronariana. O melhor medidor, um dos melhores medidores é a homocisteína, que é um aminoácido não essencial que aparece nesse tipo de pessoas, mas para você, o médico falar de homocisteína, vai ter que estudar um pouquinho mais. Então, exame de sangue que a gente poderia pedir para isso. A glicemia em jejum, para ver como é que está a resposta do seu paciente. Não adianta você querer trabalhar um hormônio se você não sabe nem em que nível o seu hormônio está. A hemoglobina glicada, né? HbA1c, né? A frutosamina, a curva glicêmica e a curva insulínica. Observe, eu trabalho com glicemia em jejum, eu trabalho com a possibilidade do paciente ter passado um jejum muito longo e não me demonstrar o estado diabético dele. Se ele faz um jejum de 14, 15 horas, muitas vezes ele acerta a glicemia e você jamais vai saber se o paciente tem uma tendência a diabetes ou não. Muito bem. A hemoglobina glicada, ela é medida na hemácia. O que é glicação, Juju? Muito importante o dentista saber o que é glicação e saber a diferença entre glicada e glicosilada. São coisas diferentes. A glicosilação é um fenômeno que é fisiológico. Então, eu tenho na membrana celular, eu tenho
eu tenho proteínas glicosiladas, ou seja, que recebem açúcares. Eu tenho proteínas glicosiladas. Naturalmente, na membrana celular, em outros lugares, proteínas glicosiladas existem um monte. Porém, quando eu falo em hemoglobina glicada, a glicação é um fenômeno irreversível na hemoglobina. E é um fenômeno que a glicose, quando está solta no sangue, ela entra na hemoglobina e muda a forma da hemoglobina. Se a hemoglobina numa forma tetraédrica seria assim, ela passa a se tornar isso. Ela fica cheia, ela fica lotada de glicose, né? Isso, e essa hemoglobina não consegue mais fazer o seu trabalho de trocas através do radical ferro, do radical N, ela não consegue mais fazer troca gasosa. Então, como a hemácia vive mais ou menos 3 meses de vida, tem mais ou menos 3 meses de vida, uma hemoglobina glicada, quando medida sericamente, ela me dá mais ou menos os 3 meses da glicose dos últimos 3 meses. Ok? Então, a hemoglobina glicada seria um importante elemento para nos ajudar nesse sentido, no diagnóstico. É o que diz mesmo, né? Se o paciente é realmente diabético ou não. Sim, e principalmente com o acompanhamento, né? Quando você acompanha esse paciente. Uhum. A proteína é a albumina glicada. Quando a albumina glica, que é outra proteína sanguínea, eu não tenho 3 meses, tá? Eu tenho aproximadamente uns 40 dias de verificação se existe, se essa glicemia está alta. Por que frutosamina? Muitas vezes as pessoas têm traço falcêmico. Muitas vezes pacientes pretos. Eu, por exemplo, tenho traço falcêmico. Como eu tenho traço falcêmico, a hemoglobina glicada não pode ser lida em mim. Ninguém consegue ler minha hemoglobina. Porque as hemácias muitas vezes têm formas, dependendo da fase que eu esteja, minha massa tem forma de foice, muitas delas, não todas, senão não teria falciforme, não daria. Eu tenho só o traço, eu sou recessivo. Aí, em mim, se utiliza a frutosamina, que é a albumina glicada. Aí eu vejo como é que está a média da minha glicemia. Curva glicêmica e curva insulínica deveriam ser padrão nesse sentido, né? Por quê? Verifica possíveis pacientes propensos ao diabetes e uma curva glicêmica junto com a curva insulínica é aceitável padrão 7 vezes maior do que o padrão de insulina em jejum. Explico isso para você fácil. Você vai fazer o exame, o cara vai te dar um açúcar lá, uma manose. É horrível. Já fiz. Já fez, né? É estranho aquele açúcar, né? Te dá uma manose, uma destrose concentrada. Toda gestante faz, né? Esse exame. É horrível. Aí acontece isso aqui, ó. Acontece esse desenho. Em vermelho, a gente vai ver a glicose. Em grená, a insulina normal. E em verde, a insulina normal. Então, ó, observe que eu tenho aqui uma insulina que é muito mais do que 7 vezes a insulina normal. Quando a glicose entra pelo uso da manose, a minha insulina deveria ter esse desenho. Tá? Em torno de a glicose partindo de 90, ela sobe, a insulina também sobe, a concentração de insulina. Porém, em pacientes com hiperinsulinemia, a curva está em verde. Ela é muito mais do que 7 vezes o normal. Então, com isso, eu tenho um paciente que a sua insulina é liberada em excesso. Quando a insulina é liberada em excesso, você tem uma hiperinsulinemia e essa insulina, ela é muitas vezes destrutiva por uma série de fatores, inclusive os seus subprodutos. Esse paciente não consegue jogar, ou quando joga a glicose para dentro da célula, é aquele paciente que ele almoça e já fica com fome. Já fica com sono, né? Ele acabou de comer, mas já está com fome e com sono, porque ele tem uma insulina que habilita demais a glicose, e ao mesmo tempo essa insulina pode ser vista em pequenos grãozinhos pretos que nascem na pele. A pessoa pensa que aquelas sinais, mas na realidade são restos de insulina. Ela acha que é o que você falou? Oi, perdão. Ela acha que são sinais de envelhecimento? Não, elas acham que são sinais tipo verruguinhas. Verruguinhas pretas na pele, muitas vezes
que apareceram há pouco tempo, muitas vezes são devido à sobra de insulina. Gente, viu? Ó. Mas são aquelas planas ou são as pediculadas? Aquelas peliculadinhas. Eu não tenho, graças a Deus. Tá todo mundo tirando com jet plasma. Tá todo mundo tirando essas sinais pediculados com jet plasma, quando na verdade, olha aí o que é. É hiperinsulinemia. O cara não trata a hiperinsulinemia, porque ele nem sabe. O jato de plasma é uma tecnologia muito legal e, novamente, a tecnologia na frente do cérebro. A tecnologia nunca pode estar na frente do cérebro, minha filha. Por quê? O cérebro tem que vir antes, né? Se eu sei que o cara está desenvolvendo a hiperinsulinemia, é o ideal que ele se trate primeiro, porque a resposta desses sinais, né, peliculadinhos, pretinhos, vai parar. E você não vai precisar de um tratamento, além do que a resposta metabólica do paciente vai ser muito melhor. E uma coisa interessante também, porque quando o paciente já está com hiperinsulinemia, ele já tem a síndrome metabólica, né? Ele já está, normalmente tem a síndrome metabólica. Essas pessoas normalmente têm síndrome metabólica. Normalmente são pessoas que têm uma questão séria com relação ao aproveitamento da glicose e da insulina. E, normalmente, também, qualquer coisa que você faça em HOF vai funcionar mal. Por quê? Porque o diabético, o sinônimo de diabético é inflamado. Exatamente. Isso que eu ia falar agora. Quando está em síndrome metabólica, inflamação muscular. E aí a gente vai entrar num assunto que acho que nem vai dar tempo da gente entrar agora, mas que é um assunto gravíssimo que tem sido o aparecimento de necroses musculares pós-preenchimentos. Por isso que a gente fala que vocês precisam entender bem fisiologia, por quê? Tudo bem, a HOF começou naquele furor, né? Aquela coisa, vamos fazer HOF. Só que a gente precisa evoluir diante dos resultados de algumas casuísticas, né? Então, tem se visto necrose musculares e ainda em investigação, mas isso daí, inflamação muscular, já é um ponto importante. Já é. Porque você tem a questão da gordura, a questão dos receptores de insulina, a questão dos macrófagos inflamatórios, tudo isso agindo no músculo. Isso. E aí não sabe por que teve uma necrose, às vezes tardia a necrose, né? Às vezes. Mas tardia. 2 anos depois. Dá um edema tardio com necrose tardia também. E isso é muito sério, porque nós não estamos aqui de brincadeira, né? A gente está aqui tentando fazer o melhor para o nosso paciente, tentando fazer uma odontologia de qualidade. E muita gente entra na HOF dizendo, é fácil, né? É mole, fácil de fazer. Na realidade, se você for pensar, um dentista treinado em odontologia ortodoxa, muitos dos procedimentos da HOF são bem tranquilos de fazer, uma boa parte deles, uma toxina, colocar um fechadorzinho no lábio, não é difícil não. A questão é que sempre você tem que estar raciocinando o tempo inteiro, porque você está lidando com vidas, né? Você não está lidando com computadores, você está lidando com vida. Deixa eu falar uma coisa aqui, Juju, antes da gente entrar nesse papo. Eu só tenho um esquema aqui, eu tenho aqui uma periodontite, né? Periodontite, antigamente era chamada de agressiva, já até mudou de nome, né? Periodontite vive mudando de nome. Era juvenil, depois virou agressiva, agora é só periodontite. Onde eu tenho esse jeitão aqui, tá vendo essa inflamação estranha nas papilas, uma perda óssea muito grande. Nesse caso aqui, eu vou mostrar esse molar aqui de perto. Se você observar esse molar já com o canal, esse é o primeiro molar superior do lado direito. Sabe como ele é conhecido, Juju? Uhum. Ele é conhecido como dente do pâncreas. Então, o cara já teve um canal feito há muitos anos e com essas novas, com novos conhecimentos da odontologia, o dentista já sacaria que ele poderia desenvolver um diabetes tipo 2, como desenvolveu. Ou já estaria desenvolvendo. Estaria desenvolvendo. Ou seja, a perda óssea é somente nessa região e nessa, principalmente, um pouco nos incisivos,
molares muito pouco, porém, esse tipo de resposta de um paciente diabético que a gente conseguiu essa ligação mostrando o molarzinho dele ali, ó, já com o canal feito no molar superior direito, o dente do pâncreas com o canal feito e mostrando essa ligação existente entre a possibilidade do cara desenvolver um diabetes tipo 2 e lá o canal feito, né? E cáries nesse dente. Você é uma periodontite e diabetes uma via de mão dupla, funciona assim. A periodontite, na periodontite eu tenho fatores de necrose fora-alvo, por exemplo, que é um fator pró-inflamatório grande, que leva à resistência à insulina. Também. Então, periodontite também leva à resistência à insulina. E o diabetes tipo 2 também leva à resistência à insulina, levando à hiperglicemia. Na hiperglicemia, eu tenho produtos finais de glicação, que são os AGEs, que vão causar periodontite, ou seja, os produtos finais de glicação são aqueles produtos que sobram, que fazem com que as proteínas percam suas formas. Então, a glicação não é glicosilação, a glicação pode ocorrer tanto na hemoglobina quanto em outros locais, como, por exemplo, no endotélio, nos macrófagos, nos fibroblastos, fazendo com que essas células tenham dificuldade de trabalhar e sejam células que vão levar a uma pró-inflamação, liberando interleucina 6, interleucina beta, migração, mobilização de macrófagos e metaloproteinase. Ou seja, a diabetes, ao mesmo tempo que é uma doença destrutiva em nível metabólico, também pode causar periodontite, e a periodontite ser um fator também que piore o diabetes. Então, aqui eu tenho uma hipótese dos RAGs, que são os produtos finais de glicação, os receptores dos produtos finais de glicação, né? E tem uma destruição óssea nesse nível. Destruição óssea, infelizmente, está ligado diretamente à nossa ROF, né? Porque se você perde osso vestibular nos dentes da frente, dificilmente qualquer coisa que você faça no sentido da face não vai passar pela questão dental. É, fibroblastos. Fibroblastos, matriz metaloproteinase, os fibroblastos estão alterados, né? A hiperglicemia aumenta a perda óssea, altera a integridade da microvascularização, ou seja, qualquer coisa que você faça de um fio até um preenchedor não vai ser bem resolvido. Esses produtos de Advanced Application End Products, que são os AGEs, pacientes descompensados acumulam altas taxas de AGE, então com isso a inflamação vai ser uma inflamação extremamente destrutiva. Até mesmo coisas que levariam pouca inflamação vão passar a inflamar demais e com isso eu tenho um paciente inflamado. E o estado hiperglicêmico hiperosmolar, que foi visto por esse cara aqui chamado Vijan, esse estado hiperglicêmico é aquele que faz com que o cara fique abobado depois de uma pós-prandial, né? Depois de uma alimentação. E esse estado hiperglicêmico é típico e é importante que o dentista verifique isso no seu paciente, porque ele já está desenvolvendo um diabetes normalmente tipo 2 em estágio avançado, e não adianta fazer trabalho na face que você vai ter respostas ruins, desde necroses até sei lá o que, sabe lá Deus o que a gente não vai ver coisa aí. E a síndrome do ovário polimicrocístico, né? SOP, que faz com que haja um design do diabetes bem ruim pela presença desse ovário polimicrocístico. Finalmente, pessoas com ovário polimicrocístico desenvolvem hirsutismo, ou seja, o seu braço, as mulheres bonitas com braço cabeludo. Braço cabeludo normalmente está ligado a hirsutismo. Sabe quem é essa aqui? Barba também. Barba também. Essa é a Tonton. Qual seria a ideia do futuro? Aqui. Eu vou mostrar para vocês uma receita simples, ortomolecular, muito simples. Você sabe que eu fiz ortomolecular ainda com o professor. Só não dá para ler nada, Joe. Não dá para ler nada. Então, eu vou ler para vocês. A gente trabalhando com diabetes, a gente vai trabalhar zinco quelado, 50 miligramas. Vamos trabalhar com zinco quelado, com cobre, selênio e magnésio quelado. Isso aqui, esses 4 elementos, logicamente,
a gente utilizando o Bidort para saber a necessidade da pessoa e tendo nesses elementos que vão atuar diretamente na composição, na formação da insulina e na utilização da insulina, é muito importante que a gente consiga ter essas ideias de maneira que meu paciente possa receber o melhor com relação à utilização da sua insulina, porque muitas vezes ele é diabético e muitas vezes ele tem uma deficiência de zinco. Essa deficiência de zinco, em primeiro lugar, não vai permitir que a toxina funcione direito. A toxina botulínica precisa isso, magnésio quelado, zinco quelado, perfeito, obrigado. As doses dependem do paciente, né? Ou é padronizado? Posso escrever o que está aí? Desculpa, não entendi a pergunta. As doses, elas são de acordo com o paciente ou eu posso escrever aqui essas doses também? Paciente. Eu peguei um paciente aqui qualquer, onde eu tenho cobre quelado 5 miligramas, selênio quelado normalmente é em microgramas, em torno de 400, magnésio quelado em torno de 200 miligramas e zinco quelado 50. Para esse paciente aqui, minha paciente, sim, né, estava precisando, ela estava com uma deficiência de zinco, aproveitei e pelo Bidort percebi que tinha selênio, cobre e magnésio na dívida, então a gente faz uma receita ortomolecular simples que faz com que, por exemplo, se eu for utilizar uma toxina, essa paciente vai permitir a função da toxina botulínica de uma maneira muito mais profícua e também a questão da utilização da insulina também de uma maneira muito mais profícua. E do fibroblasto, vai ter ação do fibroblasto também. Os fibroblastos necessitam desses oligoelementos para que eles possam ter uma resposta positiva. Conhece essas duas? Claro. Então, estão novinhos, olha lá como é que estão lindas. Elas estão bem mais velhas agora, mas a ideia é essa, Juju. A gente entender que muitas vezes, para fazer um trabalho em nível, um hormônio como a insulina, é necessário que se conheça muito mais do que somente você modular, né? Você colocar o hormônio na pessoa. Porque o hormônio, na verdade, é como se estivesse indo para a fase final. E aí, se a deficiência não estiver ali, nessa fase, o paciente vai acabar ficando dependente daquilo, né? Então, você, na verdade, tem que... O ideal é que você dê a oportunidade do corpo se reestruturar, dele voltar a produzir, ou então você entender de onde vem essa deficiência, se realmente é necessário ele ficar dependente de algo ou não, né? Perfeito. E isso nos leva à seguinte situação. O dentista, como profissional de saúde, muitas vezes, por uma simples olhada numa unha que esteja branquinha, que esteja mentirinha, como era o nome, né, que a gente chamava de criança, percebe que o paciente tem uma deficiência de zinco. Olha que interessante. E essa deficiência de zinco vai fazer a toxina não funcionar direito, por isso que algumas pessoas dizem, tal toxina não funciona. Aí eu pergunto, você viu se o cara tem deficiência de zinco? Você viu se o cara é braquicéfalo, dólico ou normo? Você viu se o cara é um atleta de alto rendimento? Não vi nada disso. Se você não viu nada disso, como é que você pode dizer que tal toxina funciona bem ou mal? É muito além, passa a ser muito além. Passa a ser... Eu vi Mutar Yara. Aliás, é aniversário da Yara. Parabéns, Yara! Yara Cruz. Yara médica de Portugal. Médica portuguesa. Médica, aluna. Ela trabalhou aqui com a gente, fez o curso aqui com a gente. É uma querida, uma queridíssima. Super querida. Muito humilde, muito dela, muito gente boa demais. Né? Pô, se você observar, nós temos exatamente 1 hora de trabalho. Eu achei extremamente legal. Eu gostei. Foi ótimo. Eu acho que o pessoal gostou. Gente, digita aí se vocês gostaram, porque aí a gente vai fazer o combinado. Cada segunda-feira a gente vai falar de um sinalizador específico, podendo ser um hormônio ou um neurosinalizador que tem uma outra função, e para poder justamente deixar esses conceitos mais específicos para vocês. E houve uma frase muito interessante, Joe, de uma colega nossa, maravilhosa, que ela começou a estudar Hoff agora, né? E aí ela falou assim,
Mas é tanta coisa. Para quem começou lá atrás, era mais fácil, porque você estudava só toxina, ou estudava só ácido hialurônico, e não sei o que. Não. Hoje, você tem que estudar tudo. Eu falei, não, peraí. Mas quem começou lá atrás, vem estudando isso tudo de lá para cá. Isso. A diferença é que você também, você pode estudar aos poucos. Você não precisa estudar também tudo de uma vez. Começa pelo mais óbvio, né? Começa pela fisiologia, que eu acho que talvez seja até mais fácil. Opta por um produto, opta, sei lá, pelo ácido hialurônico, pela fibrina, opta pela toxina e vai até o fundo daquilo ali, só que na fisiologia. Aí ela eu comprei não sei quantos livros, eu falei, é assim. Fazer o quê? Mesma coisa, de repente, se alguém for estudar implanto agora, e pério, se alguém for estudar pério agora, é muito diferente de quem estudou pério há 20 anos, gente. Falando aí. Já mutei, Joe, pode falar. Estou falando que a mesma coisa que a gente for estudar pério agora é totalmente diferente de quem estudou pério há 20 anos, ou quem estudou pério há 10 anos. O grande diferencial, assim, Juju, que eu vejo é o seguinte: muitos dos garotos, quando eram garotos, que quiseram estar na odontologia, principalmente no meu tempo, diziam assim: três coisas da odontologia. Três coisas da odontologia. Primeiro, dá dinheiro. Segundo, é doutor que nem o médico, não tem que estudar tanto. E terceiro, tem muita mulher bonita. A parte do dinheiro caiu, né? Você sabe que se você não se diferenciar, você continua ganhando dinheiro. Eu não reclamo, não, mas tem que se diferenciar e muito. Ser doutor como médico e não ter que estudar tanto, isso é ridículo. Porque a gente tem que estudar tanto de tudo, que na minha especialidade, eu sou tão bom como qualquer médico na especialidade dele. Não discuto isso. Isso não se discute. Exatamente. É médico, senão não teria pacientes médicos. Né? Eles iriam neles mesmos ou em outros médicos. E terceiro, as mulheres bonitas, eu me casei com uma, né? Então as mulheres bonitas continuam. Juju está ali, 32 anos, né, Juju? Está maravilhosa com esse seu penteado, essa sua franja. Obrigada. Franja plissada. E não sou gay, apesar de conhecer muito da parte de Hoff, não sou gay, então sei o que é uma franja plissada. E chegamos ao final, sensacional. Possível, se vocês quiserem slides, eu queria dar um recado. Eu queria dar um recado aqui para o pessoal, que eu estou enviando e-mail direto para todo mundo que está na lista, na minha lista VIP, eu estou enviando e-mail direto de conteúdo. E eu vou incluir também nesses e-mails de conteúdo que eu estou enviando para vocês algumas coisas do que a gente conversa aqui nessas aulas. Então, eu vou enviar um material de insulina, eu vou enviar algum material de síndrome metabólica, de Hoff relacionado a diabetes. Por isso, gente, que diabetes é contraindicação para muita coisa. E aí, muito aluno me pergunta, eu posso fazer isso em diabético? Eu falo, bom, depende. Primeiro, se ele é controlado, se ele é descontrolado. Segundo, tipo de diabetes. Terceiro, paciente colaborador. Quarto, qual é o objetivo? Quinto, você vai avaliar esse paciente a fundo? Você vai fazer exame? Você vai fazer uma boa anamnese? Como é que vai ser isso? Entendeu? Então, assim, é muito complicado, porque são doenças de base que não vão fazer com que o seu trabalho seja algo bonito, seja algo uau. Talvez você vá fazer uma coisa que pode até queimar o seu filme por não ter resultado. E, na verdade, o problema não está em você, nem no produto, está no paciente. Então, é importante que vocês saibam isso. Perfeito. E é importante também, é por isso que a gente também vem aqui na internet para poder falar isso para vocês, porque a gente entende que é muito conteúdo, a gente entende que muitas vezes, por mais que vocês estejam empenhados em estudar alguma coisa, uma determinada coisa da Hoff, vocês não vão chegar nesse ponto. Não porque... Enfim, simplesmente porque, de repente, no livro ou no artigo que vocês selecionaram, esse tema não vai ser abordado. Então, é por isso que a gente vem aqui trazer esses assuntos para vocês. Alguns domingos eu também venho aqui com o João toda segunda-feira, porque é importante, a gente quer passar isso para vocês, porque é pela nossa classe,
é pela nossa ROF, é para que vocês tenham procedimentos seguros, vocês não estejam expostos a determinados tipos de intercorrências, como, por exemplo, isso que está acontecendo muito, gente, necrose muscular. E a Sim. gente está preocupado, porque, enfim, está todo mundo fazendo ROF, a chance de ser um dos nossos alunos é grande, a gente não quer que isso aconteça, de jeito nenhum, entendeu? Então, é por isso que a gente vem aqui com muito carinho, a gente adora, né? Também a gente é nerd, né? A gente também adora bater esse papo, matar as saudades e conversar sobre assuntos importantes com vocês. Então, quem ainda não está na lista VIP, eu vou deixar o link aqui agora para vocês já se inscreverem na lista VIP, que além desses conteúdos que eu envio toda semana, que são de alta relevância para a ROF e para a odontologia, eu também vou avisar em primeira mão sobre a abertura do congresso do nosso Contox de março, que vai ser no Paraná, que o professor Joel vai estar com a gente, claro, né? E são grandes mestres que estarão justamente falando sobre essa evolução da ROF. Vai ser um congresso de ROF evoluída, um congresso de ROF focada no paciente, focada na responsabilidade, focada no conceito, no conhecimento de saúde, que é o mais importante. E é um movimento que é obrigatório que a gente faça para que a nossa ROF continue crescendo saudável, né? E não caia justamente na mesmice, né? Da superficialidade da ROF. Né? Porque a gente tem a ROF superficial e tem a ROF profunda, que é o que a gente quer trazer para a odontologia. Né, Joe? Muito bom. Você me permite eu mandar para você essa aulinha, bobinha aqui? Claro, o pessoal vai amar. Eu vou Porque aí mandar, pronto, vou mandar a aula do Joel, que a gente viu aqui hoje, vou mandar por e-mail essa semana. Perfeito. são poucos slides, mas vai ficar bem. Sim, Juju, eu sim. só quero agradecer a oportunidade. Eu também, só tenho a agradecer. Você está O aqui com a seu, gente. Maravilhoso. Deus abençoe você no seu aniversário. Você é uma querida, você sempre trabalhou muito, sempre foi muito estudiosa, sempre foi uma pessoa de vanguarda. Eu aproveito essa sua vanguarda para estar junto, porque eu quase não apareço na internet. Eu dou Agora muita você já aula. está bombando na internet, ó. Agora, toda segunda-feira eu estou aqui na internet. Olá, internet, tudo bem? Eu queria agradecer a oportunidade, dizer parabéns para você. Obrigada. Muitas felicidades. Obrigada. E digo mais, é big, é big, é big, é big. Então, obrigado. A gente se vê segunda. Qual será o tema, Juju? Você tem Qual algum? será o tema? Qual será o tema? A gente podia dar um gancho da insulina, né? Pô, o que poderia ser, cara? Quer ver uma coisa que trabalha muito bem com ROF, as pessoas não dão ideia? Serotonina e melatonina. Olha Top. que Eu dupla. amo. Melatonina. Isso aí arrebenta, porque se não tem sono, cara, não tem ROF, irmão. Se você não dorme direito, um abraço. Não Se tem você não nada. tem, É envelhecimento precoce. se você não tem prazer na vida, através via serotonina, você que recapta serotonina, você simplesmente, qualquer trabalho de hobby é só uma porcaria, que não vai ver beleza em nada. Então, esses dois neuromoduladores seriam bem interessantes. Vai anotando aí, porque a lista é grande, nós vamos falar de quase todos eles. A Sim. cada segundo. Nem que a gente leve 6 anos para falar isso, mas Não, vai ser uma delícia. tá bom? Eu vou fazer uma aulinha também de melatonina e serotonina nesse nível, para que a gente possa compartilhar com os amigos, tá bom? Maravilha. Deus Então, abençoe gente, você. se inscrevam na lista para vocês receberem não só os conteúdos, mas receberem a aula do Joel e receberem também os contatos, porque o pessoal que estiver na lista vai ser beneficiado, vai ser os primeiros a serem avisados da abertura dos ingressos do Contox, tá? E vai Isso é ter maravilhoso. vantagem, vai ter vantagem. Agora vem vantagem. Deus abençoe vocês. Vocês Beijo a também. todos. Beijo a Boa todos. noite, muito obrigada por estarem com a gente até agora. Vocês maravilhosos. A gente volta na segunda. Domingo também tem live e a gente vou avisando para vocês pela internet, tá bom? Jô, fica Isso. com Deus. Te amo, dá um beijo em todo mundo. E, pessoal, mais uma vez, muito obrigada. Vocês são maravilhosos. Um beijo grande. A Bianca Baina falou de testosterona, vai ser o terceiro então, tá, Bianca? Testosterona vai ser o seguinte, então, Bia. Isso. Bom, vamos estudando. Estudem juntos com a gente. Isso aí.
Bom, um beijo grande. Beijo grande, Beijo, meus amigos. gente. Tchau.